Mas tentar. Posso iniciar? Por favor. Vamos lá, então, presidente, eu vou fazer uma leitura, um breve relatório, breve mesmo. Então, eu vou começar pelos embargos, tá, presidente? Porque é daqui que começa a confusão. O contribuinte propôs embargos de declaração, alegando que a forma de imposto voluntário seria nulo porque a sessão havia sido presidida pelo, pelo presidente substituto. Então, o Ricardo, então, vigente, no seu entender, determinava que somente nas hipóteses de licenças, afastamentos e concessões previstas na Lei 812, ou em caso de vacância, que o presidente seria substituído pelo presidente substituto. Sendo que nos demais casos, a substituição caberia ao vice-presidente, inclusive no que diz respeito a presidir a própria sessão de julgamento. O despacho do presidente de turma rejeitou os embargos, afirmando que eventual omissão poderia ter sido realizada pelo patrono durante a sessão de julgamento, concluindo não mais existir ali no caso uma obscuridade a ser sanada, que era o ponto dos embargos. O contribuinte interpôs réplica, alegando que a divergência residia no fato de que outros julgados do CART, cumprimento de disposição do regimento, ensejaram a utilidade na decisão atacada e a necessidade de proferimento de nova decisão. De como a legislação interpretada de maneira divergente, o artigo 59 do PAF e os artigos 17, parágrafo 2º e 80 do antigo regimento interno do CART. O despacho de admissibilidade não admitiu o resto, por entender que o colegiado do acordo não se pronunciou em relação à nulidade do acórdão por descumprimento de disposição do regimento, falta de pré-questionamento. O contribuinte interpôs agravo foi parcialmente acolhido para admitir o recurso especial quanto à matéria, nulidade do acórdão recorrido, entendeu que a matéria estaria pré-questionada com base no despacho de rejeição dos embargos, e assim concluiu, no paradigma 9303, 00212, acolheu como embargo petição apresentada pelo sujeito passivo reportando irregularidades na votação das preliminares e no exame daquele recurso declarou-se a nulidade do acordo embargado na observância do 59 do Ricardo então vigente. Sob essa ótica, portanto, é demonstrada a divergência em face do acordo recorrido que integrado pelo despacho de rejeição dos embargos resultou na conclusão de que não seria possível vincular em embargos a arguição de nulidade do acordo embargado por inobservância do requisito regimental no julgamento do recurso. O Bettini apresentou contra-razões, não contestando o conhecimento do recurso e no mérito requerendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando especificamente a celebração do parágrafo 17 no anexo 2 do CART 2009, tratar de legislação processual não mais vigente com a emissão da portaria MDF 343 de 2015 que deve ser aplicada no novo regulamento trazido pelo Ricardo. Relatório, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Ana Paula. Senhor presidente, senhores conselheiros do PROCAD, antes de mais nada, como meus colegas já disseram, realmente é muito bom estar aqui com vocês e saber que todos estão bem com saúde. Bom, passando aqui para a sustentação, como bem já relatado pelo presidente Fernando Brasil, nós estamos tratando aqui de um requerimento de nulidade do julgamento do acordo da turma ordinária, por afronta, vamos dizer assim, ao regimento interno então vigente. O regimento interno então vigente, quando do julgamento que aconteceu em abril de 2014, era a portaria 256 de 2009. Esse ponto é importante para que os senhores analisem que vai ser solicitado aqui. Pela portaria 256 de 2009, o artigo 16 falava que o presidente da turma seria substituído por um dos representantes do fisco nos casos de licença da Lei 812 de 1990.
Esses casos de licença, como os senhores bem conhecem, são os casos de doença familiar, de alguma questão relacionada ao afastamento do cônjuge, serviço militar, capacitação e algum interesse particular. Se não fossem esses casos de licença da Lei 812, havia previsão no artigo 17 dessa mesma portaria, no sentido de que o presidente da turma deveria ser substituído pelo vice-presidente, e não por um representante do fisco daquela turma. E o que aconteceu nesse julgado de 9 de abril de 2014? O então presidente conselheiro Valmar esteve ausente no julgamento do Banco Santander e foi substituído pelo conselheiro Wilson, que era o conselheiro representante do fisco, enquanto que o conselheiro vice-presidente era o conselheiro Valmir. Nessa situação de substituição dessa forma, houve um julgamento de forma contrária ao contribuinte pelo voto de qualidade. Então, veio o contribuinte se insurgir em sede de fatos face a esse não atendimento do regimento interno por não ter sido substituído o presidente pelo vice-presidente, porque na visão da hora recorrente, se o vice-presidente estivesse ocupando o assento do presidente, tal como determina o artigo 17, o resultado seria favorável ao contribuinte. E, senhor presidente, senhores conselheiros, se os senhores verificarem a pauta do dia 9 de abril de 2014, que ainda está no site, eu olhei ontem, os senhores irão notar que o presidente da sessão, o senhor Valmar, teve 2 casos pautados no dia. Um às 9 da manhã, o item 33, e outro às 2 da tarde, que é o item 47. O item do Banco Santander era o item 42. Portanto, isso leva à conclusão, ratifica a conclusão da hora recorrente, de que não era caso do artigo 16, não era o caso das licenças da 812 e da substituição do presidente pelo representante do fisco. Portanto, por essas razões, pela afronta ao regimento, se requereu a nulidade do julgamento. Importante se mencionar, como já disse o conselheiro Fernando Brasil, que isso foi trazido em série de embargos, porque a nulidade se deu quando do julgamento. Os embargos foram rejeitados e se interpôs o recurso judicial em sede de agravo, houve a admissão deste ponto da nulidade, onde se determinou que essa turma analise, portanto, se é possível, trazer a nulidade do julgamento em sede de embargos, tal como aconteceu com o acordo paradigma dos autos. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, esses são os pontos da ordem recorrente que eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula, pelo seu tempo e pela objetividade. Doutora por favor. Bom, tentando ser bem objetivo também, tinha dúvidas sobre o mútuo, tanto conhecendo parcialmente, somente em relação a essa matéria de unidade do acórdão, né? Eu adoro integralmente os fundamentos do despacho de agravo, que foi inclusive a EDI que existiu, e acolheu parcialmente o recurso para dar segmento à matéria. Travação e entendimento do despacho de necessidade de resto, entendeu que a matéria não teria sido questionada. Isso porque, no despacho em embarque, de fato, o presidente de turma não se limitou a rejeitar a existência de omissão ou contradição ou obscuridade, mas afirmou, né, que não seria matéria passível de ser veiculada em embarque para a questão de nulidade do acórdão guardado, porém a observância de regimental. No paradigma 93.3.0.212, acolheu-se como embargo petição apresentada pelo projeto passivo reportando irregularidades na votação das preliminares, no exame daquele recurso declarou-se a nulidade do acórdão guardado, na observância do 59.3 de carta então vigente. O parte em agravo mostra-se correto, né, ao delimitar o escopo quanto ao conhecimento do recurso especial. Isso porque, caso o colegiado adentrasse ao mérito quanto à nulidade suscitada na série de embargos, conforme consta no pedido do recurso especial do direito passivo, estaria configurado visando de matéria não pré-questionada, uma vez que o único paradigma admitido trata de hipótese que a anulação não se deu com base no mesmo dispositivo regimental indicado pela recorrente, mas sim em outro dispositivo
concernente à ausência de reexame de preliminares em continuidade de julgamento. O presidente, em resumo, eu estou conhecendo parcialmente, e essa matéria que eu estou conhecendo é para delimitar que, caso a gente entenda que o colegiado, né, que o presidente, que o contribuinte poderia suscitar essa nulidade inserida em vários, que a gente devolva o processo ao colegiado atual para que ele se pronuncie sobre a existência ou não de nulidade, porque essa matéria não foi discutida na instância inferior. Então, é um voto de conhecimento, presidente, bem sucinto. Tá? Obrigado, estou chegando, parabéns. Excelente. Nosso poder de síntese é fantástico, acho que foi bem limitado. Alguém quer alguma esclarecimento do relator? Não, doutor Gustavo. Na verdade, assim, ainda não correu conhecimento, mas assim, eu me pergunto, e aí eu venho para o debate mesmo, como é que nós vamos admitir um recurso especial de divergência de entendimento de colegiados se não há uma decisão colegiada afirmativa? Na verdade, ainda o nosso manual de admissibilidade, ele avança nisso, né? Mas, no meu voto aqui, eu creio que eu tenho colocado que quando o presidente de turma avança, né, porque aqui ele poderia dizer que não tem obscuridade, mas aqui ele tem um parágrafo específico que ele diz que aquela matéria que ele está suscitando não é passível de ser examinada em marcos, que ela frequentemente, vamos dizer assim, está no momento do julgamento. E o que a recorrente trouxe foi um outro processo, né, em que, dada uma situação que o contribuinte entendia a nulidade do julgamento por infringência do positivo regimental, o presidente de turma acolheu, encaminhou para o colegiado se manifestou num acordo entre os marcos. Então, aqui, a rejeição é processual. Nossa discussão é só processual. Sobre o ponto que integra, então, o acordo, esse despacho do presidente que adentra no mérito aqui, mérito entendido aqui, processual, né? Acerca do tema suscitado em marcos. Por isso que eu estou dizendo que a limitação do nosso conhecimento seria para que devolvesse, para tal qual feito no paradigma, o colegiado se pronunciasse acerca da nulidade suscitada. E jamais a gente ia entrar especificamente se aquele acordo é nulo ou não, porque isso não foi decidido no colegiado do ponto. Estou delimitando bem essa questão processual. Satisfeito? Por exemplo, a justiça do presidente sem querer bagunçar. Mais alguma consideração? Sim, presidente. Pois não, Eu confesso que eu estou em dúvida quanto a esse escopo delimitado do professor Fernando, para não caber a essa turma julgar a nulidade ou não. De certa forma, ainda que integrado por vários, e até para poder fazer valer esse conhecimento nessa admissibilidade de divergência, o pressuposto é que foi rejeitada essa nulidade, ainda que por ato singular do presidente, na sua competência de rejeitar embargos. E eu não prestei atenção no exame de paradigma, mas me parece que o paradigma examina e confirma a nulidade, salvo engano, o negócio também. Porque eu estou na dúvida se essa competência de declarar e eventual nulidade seria o não da nossa turma e não da devolver ao colegiado. Posso manifestar, presidente? Entendo uma coisa. O fato é que no paradigma foram apresentados também embargos, o presidente de turma não rejeitou os embargos. Ele encaminhou para o colegiado, e aí o colegiado entrou no mérito acerca disso. E é isso que eu estou delimitando aqui. O presidente deveria ter devolvido para o colegiado e que o colegiado se pronunciasse. E se a gente fosse avançar para entrar no mérito, se era mérito de se o acordo não era ou não nulo, aí teria um problema
intransponível de pré-questionamento qual que teria sido esse despacho de admissibilidade, porque o paradigma não trata do mesmo dispositivo regimental. Por isso que meu conhecimento foi entrando nessa questão processual que deveria ter retornado para o colegiado de gestão. Não só um esclarecimento, foi embaixo uma petição que foi acolhida por embargos nesse precedente da nota 303. Nós tínhamos teve juízo do presidente da Câmara sobre a necessidade do embargos. Acho que a petição foi remetida direto e foi julgada, se não me engano, pelo que está na leitura aqui do acordo da nota 303. Então, se não teve esse juízo, o presidente vai voltar para a turma apreciar. Obrigado, doutor Medellín, desculpa. Só esclarecer antes, presidente. Pois não, perdão. Me parece que o colegiado analisou como embaixo, né? Recebeu inteligência aí. Doutor Medellín? Entendo que nós só gostaríamos, acredito até que é a pretensão do contribuinte, realmente por isso o conhecimento parcial do Fernando, era que nós descêssemos a questão de fundo e já analisássemos se houve arguição de nulidade. Mas para que isso pudesse ser feito, estabelecesse a nossa competência para isso, seria necessário que o paradigma tivesse tratado da mesma infração regimental. Aí a gente poderia cogitar, sim, de avançar e do conhecimento integral do recurso, que não é o caso. Em relação à pergunta do Gustavo, eu acho que a gente tem essa situação fica anormal, porque nós temos aqui o ato monocrático de admissibilidade de embargos. Porque quando o 1025 do Código de Processo foi concebido para trazer a legalidade da apreciação dos embargos implicitamente ali no recurso especial, está dentro daquela construção que eu faço do paralelo da aplicação parcial do 1025 do CPC aqui no âmbito do pacto. Ele concebia, ele pressupunha a desnecessidade de recurso especial de divergência em relação aos critérios de admissibilidade dos embargos, já que o Superior Tribunal de Justiça tinha competência também para analisar a legalidade da admissibilidade dos embargos na extensão de competência que ele tem, que nós não temos, de analisar a compatibilidade com a legislação interna. Mas, dentro desse formato peculiar dos nossos embargos, em que a rejeição se dá por ato monocrático também, né? Não parece não me parece que deveria ser limitado o direito do interessado de questionar a interpretação da legislação tributária só porque essa interpretação foi veiculada num despacho num despacho e não num acórdão. A gente poderia ter o mesmo conteúdo decisório se os embargos tivessem sido admitidos e levados para o colegiado. Então, eu acho que essa circunstância específica do nosso regimento de facilitar aí, de agilizar a admissibilidade dos embargos, como ela atribui ao presidente um conteúdo decisório que alternativamente poderia ser dado também pelo colegiado, eu acho que nessa circunstância, sim, é possível, sim, decidir a divergência de interpretação, tendo de um lado um acórdão de um colegiado e de outro lado um despacho monocrático, desde que editado em sede de embargos que tenha a finalidade de integrar uma outra decisão colegiada. Então, nessas circunstâncias aí, não me incomoda essa divergência da forma como foi defendido do Fernando, e já adianta que nós acompanhamos. Obrigado, doutor Medellín. Mais alguma coisa? Posso escolher? Doutora Anita, como vai? Doutoradinha, Leite e Fernando, eu não me arrisco a divergir, acompanhar integralmente, então, exatamente como isso.
Obrigado, doutor Tudori. Ser sincero que eu não queria ter esse caso para a relatoria. Fernando, parabéns, acho que você conseguiu tirar um nó processual aqui de uma forma bem objetiva, clara e não tenho nenhum reparo com o problema. Não, vamos só conhecimento. Com relator. Com o relator. Na casa de design, que eu vou falar mais um 7-1. Vamos lá. Primeiro que a decisão de embargo, a decisão monocrática, é definitiva. Não cabe recurso. Nós só estamos discutindo aqui se vai caber ou não, porque teria uma ligação de nulidade. Eu não vou nem entrar na seara do 2025, do eu queria decidir, cabe recurso especial de divergência contra decisões de turmas, não decisão monocrática. E é isso aí, Fernando. Essa decisão do presidente não integra o debate. A que integra o debate é que o que decidiu essa decisão monocrática, ela não integra. Então, assim, há um problema de nulidade, mas aí o recorrente não ficar sem qualquer instrumento para poder combater uma hipótese de nulidade. Ok, o problema é que nós temos um recurso especial de divergência. O Supremo e o Superior Tribunal de Justiça até admitem a alegação, enfrentar questões de nulidade na instância extraordinária, mas na hipótese da alineado 105 ou da alineado 102, que é o caso de contradição à lei. Nós falamos de um caso de comissão discutíssimo que é um especial de divergência. Então, eu tenho um problema grave, porque eu vou estar dando uma interpretação diferente de uma que foi dada pelo presidente de turno, ou seja, uma decisão democrática. Aquela decisão não é do colegiado. Infelizmente, esse é o problema que nós temos na nossa, no procedimento que está previsto no próprio regimento. O fato é, não houve decisão colegiada. E o fato, se não tivéssemos discutido nulidade, mas uma decisão do presidente que negou o seguimento aos embargos, mesmo que por falta declarada, uma manifesta de omissão ou contrariedade, o que quer que seja, não cabe recurso. Não cabe, essa decisão é definitiva. Então, presidente, sem algo a mais, eu vou fazer como a seleção de 2014, que eu não sei. Então, acho que a diferença não sabe exatamente o que é. A nossa é que a gente entende que o espaço de divergência em base ele integra o órgão. Então, é essa divergência. A gente está aqui, a turma disse o que o presidente disse. Então, é bem clara a divergência. Também. Foi dito agora há pouco, depois do processo passado, o que integra a decisão que você está analisando. O espaço de visibilidade integra o acordo público. Os embargos, os espaços integram e que pesa suas considerações extremamente técnicas, tá? Mesmo que não existisse. E tem uma coisa que a justiça tira do colo e devolve para a instância administrativa é nulidade. E se tem uma coisa que eu não tenho, é compromisso. Tá? Então, se houve um erro, esse erro deve ser sanado dentro da instância que controla os atos administrativos. É para isso que a gente existe. Tá? Então, em que pese as suas colocações que são técnicas, eu ia ter que as minhas são atécnicas, eu já falei outro dia isso, foi gravado, foi parar em grupo de WhatsApp, dizendo que é um absurdo que eu falei com o conselheiro, falou que era técnico, não, ele está sendo técnico, sou eu. Né? Estou decidindo de uma maneira que não é a mais técnica, porque eu estou com base em princípios, o senhor está decidindo com base na norma, né? Mas eu acompanho o relator e já peço, por favor, que passe a uma análise do médico. Então, registro, presidente, muito rapidamente. O importante aqui é que o despacho está integrando o recorrido e que o paradigma é um acórdão. Porque em outras circunstâncias em que o paradigma não for um acórdão, aí eu vou discordar da caracterização da divergência. Tá? Mas nessa circunstância a gente tem o anterior aqui que permite essa construção de ter de estarmos comparando duas decisões colegiadas. Obrigado, presidente.
O voto tem curso, tá, presidente? Então, estou divergindo do presidente do colegiado agora, né? Que disse que não poderia adentrar, que não coloca que não há qualquer impedimento regimental que impede a admissão e segue embaixo da declaração de unidade no julgamento que regulam um acordo embargado, em especial no que diz respeito à suposta decisão proferida em desacordo com o regimento interno do CAD. Tampouco a qualquer previsão legal ou regimental que considere preexclusa qualquer agressão de unidade de julgamento não proferida durante a sessão de julgamento. Até mesmo porque, por vezes, tal nulidade poderia ser consubstanciada tão somente com base no conteúdo da ata publicada, que, embora não seja o caso dos autos, colabora para evidenciar que a preclusão, conforme feito lá nas partes de embargo, não pode prosperar. No mesmo sentido, todos os recursos previstos no PAF, no regime interno do cargo, prevêem prazo para interposição, ainda que variados, todos com base da ciência da decisão recorrida. Dessa forma, não se falar em preclusão imediata e instantânea a partir da decisão que se pretende remediar, acerca de qualquer recurso administrativo no âmbito do CARD. Por outro lado, não há que se prover o recurso do círculo acionista na totalidade, pois o pedido veiculado em seu apelo requer a declaração de nulidade do acordo recorrido, conforme já salientado, trata-se de matéria não decidida pelo colegiado ocorre e que desborda dos limites em que o recurso foi conhecido. Por essa razão, encaminho meu voto para prover parcialmente o recurso para determinar o retorno dos autos, a fim de que o colegiado após se manifeste acerca da nulidade suscitada em vários e rejeitada pelo presidente da turma. Meu voto, presidente. Obrigado, doutor Fernando. Senhores, passando ao método, algum questionamento, posso escolher os votos? Posso escolher? Doutor Edelino? Minha dúvida é se não deve voltar para o presidente. Eu creio que não devo voltar para o presidente, porque a gente está reformando a decisão do presidente. Porque ele disse que não poderia ser analisado. Agora a gente está dizendo, sim, pode ser analisado. E o órgão colegiado está se manifestando. O meu entendimento está ali. Se a gente voltar para ele refazer isso, a gente estaria, claro, declarando o número do despacho, não reformando o despacho. Isso não poderia levar aquela matéria para o colegiado. Né? Gustavo? Fernando, aí não seria mais ou menos igual aos acordos supera o argumento, mais e manda devolver para quem se pronuncia de outra forma. Acho que não poderia limitação disso. Isso é muito comum, por exemplo, em processos de compensação, né, em que fazia-se uma análise até um determinado ponto não avançava. Aí a gente chegava, não, peraí, esse está errado. Não afastava aquele argumento para determinar o retorno para o mesmo órgão. A particularidade aqui é que nós estamos falando de decisão burocrática, mas enfim, acho que eu faria para o presidente para que ele fizesse um despacho, admitindo essa possibilidade de determinação da nossa decisão, e aí levando a norma para deixar, porque ele pode ainda entender que não existe opção. Com outro argumento. Doutor Fernando, se eu me permite um comentário mais ou menos no sentido que o doutor Gustavo e o doutor Guilherme estão colocando. A gente pode identificar essa nossa decisão de duas maneiras. Ou nós estamos entendendo que é uma nulidade do despacho do presidente que negou o seguimento aos embargos, uma vez que, como o senhor bem coloca no seu voto, seria impossível a parte prejudicada na sessão admitir essa nulidade, e aí, como o senhor bem coloca, isso só poderia acontecer depois, devidamente, cientificada a decisão apurada, a publicação de acordo, e todas as demais questões. Então, nesse caso, essa decisão seria nula. E aí caberia o alerta do doutor Evelyn com os comentários do doutor Gustavo, e o resultado seria, senhor presidente, se atenua, tá certo? Por falta de fundamento legal, então, o senhor realiza, tá certo? E aí ele poderia voltar para tudo. Então, uma posição. Eu acho até cabível, até necessário. Porém, o que vai acontecer é que ele vai mandar voltar para o colegiado.
Tá? Então, eu fico bastante confortável para determinar que o colegiado não precisa de unidade. Mas, para mim, qualquer uma das duas situações me diverte. Eu concordo, presidente, porque, veja bem, voltar para o presidente, né? A gente já está dizendo praticamente, o que a gente está fazendo, pegando um paradigma que numa situação que o presidente se deparou com aquilo, né, ele levou para o colegiado decidir. Então, a gente quer o quê? Que o presidente decida no mérito se era nulo ou não o julgamento? Vai fazer isso, né? A gente até supera uma etapa e já vai direto para o colegiado para que ele se manifeste acerca do. Eu estou colocando lá o item dos embargos, né, porque os embargos do contribuinte haviam sido acolhidos em alguns pontos, e eu acho que era o 2.2 dos embargos era esse, não. Então, voltar especificamente para o colegiado, né, a gente vai ter que fazer o sorteio lá nesse processo novamente, para que se manifeste acerca dos argumentos de unidade citados em embargos. A minha dúvida é essencialmente porque para você mandar um embargo para o colegiado, você tem que, o presidente deve reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Fica me parecendo que essa decisão do presidente, ela é formal. Embargos não é veículo de arguição de nulidade. Então, talvez para a gente mandar direto para o colegiado, a gente teria que fazer a admissibilidade desse embargo em consonância com o artigo 65. É isso que está me faltando, esse passo. Talvez eu me equivoque, Fernando. Não sei se vocês conseguem compreender a minha dificuldade. Não é a questão de ser nulidade ou não ser nulidade, a questão é de estarmos dentro de uma das hipóteses do 65. Mais ou menos que a Lígia falou aqui, exatamente, a Lígia não ia conseguir cantar. Estou só aplicando mais ou menos a mesma decisão que deu o paradigma. O paradigma dessa situação, o presidente pegou a petição e levou para o colegiado para examinar. E aqui eu faria a mesma coisa. Para mim seria muito paralelo com o que aconteceu ali em termos de procedimento, né? Que era, enfim, como eu conheci o próprio recurso. Mas é complicado. A situação é tão sui generis, né? Que a gente fica tentando construir mesmo algo para essa situação inusitada. Eu vou manter o meu voto aqui, por enquanto, divergindo para retornar para a presidência, mas eu vou dar mais uma lida no paradigma aqui, só para não tomar o tempo de vocês, para a votação poder continuar. Ok. Doutora, a senhora está confortável? Se a senhora não tiver, eu faço um pedido de volta para a mesa. Não estou. Tá? Para mim exatamente, o exercício inicial é decidir se está correto ou recorrido ou paradigma. A gente está decidindo aqui que o paradigma está correto, então vamos fazer o paradigma mesmo. Concordo com o Fernando no voto dele, então acompanho. Doutor Tosani? Compartilho aqui o incômodo com a conselheira dele, mas acho que, diante desse caso tão específico, então, não processual que se criou, a gente tem que ser prático. O sendo prático, devolva ao colegiado. Acompanhando aqui, presidente. Não adotei. Difícil porque, na verdade, a gente está fazendo uma substituição do papel do presidente nessa. E está fazendo uma reforma de despacho. Essa é a grande dificuldade do Gustavo para admitir. Ele está reformando um acordo, reformando um despacho e determinando que o colegiado profira uma decisão. Mas você interpretar que o despacho integra o acordo, você altera o despacho, você altera o acordo. Eu vou acompanhar o relator. Assim, com toda. É uma situação, como o Fernando colocou, é sui generis.
Doutor Alexandre. O pragmatismo acompanha. Doutor Gustavo. Olha só, nós admitimos então que existe potencialmente um subsidiário de sal na borda. Complicadíssimo isso. Complicadíssimo. Eu já perdi a discussão em relação à subsidiariedade. Mas um 7-1 vai fazer diferença. Presidente, eu vou propor a verdade, que então se levou ao presidente e não ao colegiado. E aí eu me dirijo nesse ponto. Doutor Edelino? Não, então vou adiantar meu voto com o governador. O que eu estou olhando aqui, os dois, a minha preocupação com base no RICARF 2015, mas os dois casos são RICARF 2019, né? Que o 2015, não sei se 2015 é uma alteração posterior, fechou mais as hipóteses de admissibilidade de embargos, né? Então, numa circunstância em que bastasse a alegação, acordar com o Fernando. Procedimento de delegação. E isso muda no RICARF atual. Senhores, eu vou suspender a aplicação desse processo, vista de mesa, ok? A gente volta aí quando eu terminar a pesquisa. Tá? Já terminei, presidente. Já terminei. Eu vou acompanhar o Fernando, porque em virtude de ser o RICARF 2009, né, em que os critérios de admissibilidade de embargos eram mais flexíveis, né, eram mais formais, né, não se dirigiam ao conteúdo. Então, possivelmente por isso também o paradigma, né, o 9303, remeteu sem maiores discussões, né, a arguição diretamente para o colegiado. Então, vou acompanhar o Fernando, presidente, vou retirar a resposta que eu coloquei. Muito obrigado, doutor Edelino. 97 da pauta, proclamando por unanimidade de não, por maioria de votos, conhecer parcialmente o recurso, tá? E no mérito determinar o retorno aos autos para que o colegiado possa manifestar sua unanimidade arguída. Conhecido o doutor Gustavo, que não conhecia o recurso, e no mérito que devolvia ao presidente para refazer os fatos. Bom, agora passamos para o processo número 8 da pauta, o relator Dr. Matosinho, recorrente ao PP e interessado na Fazenda Nacional, Dr. João Paulo vai sustentar. Dr. Matosinho, quando o senhor estiver pronto. Presidente, fazer um resumo também, bem sintético do caso, depois no voto a gente vai explorar melhor os detalhes e como vai ter sustentação para ele que seja suficiente. Então, é um recurso dos responsáveis solidários arrolados nesse processo, alegando divergência jurisprudencial, ela se voto de o acordo recorrido não ter reconhecido a nulidade da decisão da DRJ, uma vez que dela não for intimado, tendo sido cerceado em seu direito de defesa.
Observa-se que os responsáveis não haviam apresentado impugnação e não tivessem os recursos voluntários conhecidos pela autoridade local. Houve oposição do embargo, alegando opção contra a alegação de militares na decisão de primeiro grau, mas foram rejeitados. Procuradoria da Fazenda Nacional encontra razões contestam o conhecimento, alegando que o crédito tributário foi objeto de parcelamento pela contribuinte, que é incompatível com a vontade de impugnar a obrigação tributária. No mérito, defende a correção do acordo ocorrido. E assim se este recurso presente. Obrigado, doutor Matosinho. Doutor João Paulo, por favor. Tá ligado agora? Mais perto? Boa tarde, presidente, demais conselheiros. Prazer estar aqui com os senhores na forma presencial, saudade da evidência, né? Convívio mais próximo. E aqui, sem mais delongas, basicamente, uma demanda que discute a nulidade processual decorrente da ausência de intimação de decisão proferida no processo administrativo. Aqui, em específico, estamos tratando do processo em que, particularmente, nós pegamos já transferido boa parte do processo. E para contextualizar a situação aqui narrada, a gente trouxe aqui uma linha bastante simplificada, mas que demonstra, de fato, o que ocorreu nesse processo. Bom, no primeiro momento, houve a abertura do auto de infração, intimação tanto da empresa, quanto dos congregados responsáveis solidários. Num segundo momento, houve a retificação do DPF que acompanhava o auto de infração. Acontece que dessa retificação não foi dado ciência aos congregados, apenas ao devedor principal, que apresentou a sua impugnação, e os congregados que não foram intimados ou reintimados em decorrência dessa retificação do DPF, acabaram deixando de apresentar a impugnação. Seguimos no processo. E, mais uma vez, houve uma decisão, aí houve a decisão, e é essa a parte do processo que o recurso foi admitido, houve a decisão da RJ, e da decisão da RJ deu ciência apenas ao contribuinte principal. Aos obrigados não foi dada ciência. Basicamente, esse é um introito fático que a gente está tratando. Mas, voltando, né? Aqui a análise do recurso é a ausência de intimação da decisão da RJ, a ausência de intimação dos congregados. Mas a gente retoma ao fato de que vai ser suscitado, certamente, foi suscitado, inclusive, pela defesa fazendária, no sentido de que há uma ausência de apresentação de impugnação desses mesmos congregados que deixaram de ser intimados da decisão da RJ. Porém, o que não está nos autos são alguns fatos que, de fato, não estariam no papel. Basicamente, houve a lavratura do auto de infração. Alguns dias depois, 2, 3 dias após a lavratura, o fiscal entrou em contato com os congregados e falou para eles: não apresentem impugnação, porque eu vou fazer uma retificação e aí vai ser reaberto o prazo. Inclusive, eu trago aqui o trecho final desse termo de retificação. Eu peço bem para ler exatamente o que o próprio fiscal disse. Para que o contribuinte não seja prejudicado na elaboração de eventual defesa, o prazo é reaberto, de forma que o contribuinte tem 30 dias para pagamento com redução de multa, formalização, parcelamento ou apresentação de impugnação. Essa nova intimação, essa reabertura de prazo para os contribuintes, jamais ocorreu. E é por isso que acabou se deixando de apresentar a impugnação. Pois bem, mas como dito, o recurso especial não foi admitido neste aspecto, apenas para discussão quanto à ausência de intimação da decisão da DRJ. Pois bem, por que nós entendemos que também nesse aspecto a nulidade ela é aplicável ao caso, ela tem que ser aplicável à nulidade, simplesmente pelo fato de que a ausência dessa notificação, além de não dar publicidade aos atos de todos, aos atos processuais, a todos os envolvidos na demanda, é uma necessidade da publicidade, é um princípio do processo administrativo, ela ainda tirou a possibilidade, caso quisesse, os responsáveis solidários, até mesmo de pagar o débito com redução do valor. Ou seja, também por esse motivo, vamos lá, esqueçamos todas as unidades de interesse, vamos focar só nesse.
A ausência de notificação dos colegiados de decisão da região, ao nosso ver, da tese defensiva, causa nulidade dos atos dali em diante. E é isso que nós pedimos. Presidente, são esses os termos que estender a casa aqui sobre eles seria desnecessário. De todo modo, eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Então, quanto ao conhecimento, essa obrigação da Fazenda de que o recurso não deveria ser demitido, tendo em vista a existência de pedido de parcelamento, eu entendo que tal fato não deve prosperar para não conhecer. Ele foi invocado, inclusive, como razão para não conhecer o recurso do contribuinte que tinha parcelado. Né? Mas, para os solidários, eu entendo que essa razão não procede. O artigo 125 do CTN dispõe que o pagamento por um dos obrigado a aproveitar os demais, aqui excluído de parcelamento, de sorte que, enquanto não extinto integralmente o débito, não se exoneram os responsáveis da rodada. Assim, os responsáveis mantêm o interesse em discutir a responsabilidade sobre os débitos exigidos a respeito do parcelamento pela contribuinte principal. Com essa razão, não me faz não conhecer o recurso. Mas, examinando outros acordos, paradigmas e recorrido, eu entendo que as situações são tanto distas. O recorrido não conheceu do recurso, interposto pelos responsáveis, tendo em vista que os mesmos não haviam apresentado as devidas impugnações, para que o litígio não se instaurou em face dos mesmos. Eles manejaram os competentes embargos, alegando omissão contra a alegação do do lançamento, tendo em vista que os sócios responsáveis tributários não foram intimados. Os embargos foram rejeitados pelo presidente do colegiado. Eu cito aqui a rejeição. Do destaque o texto do despacho, que diz que o colegiado concluiu que não houve nulidade por falta de indicação da decisão da DRJ aos convidados, tendo os convidados reveres. Entendeu-se desnecessária a intimação do resultado desse sujeito passivo. A turma de julgadores expõe que, diante desse contexto, não houve prejuízo para quem voluntariamente deixou o transcorrer de prazo legal sem impugnar a exigência. Como se constata, o despacho de embargos reforçou o entendimento que o não conhecimento da alegação de nulidade, face das ausências de intimação da decisão de primeiro grau, deveu essencialmente pela não instauração do litígio em face dos responsáveis, que não apresentaram impugnação. Já o cenário apresentado no paradigma é significativamente diverso. O acordo 01.05904, da antiga primeira turma da Câmara Superior, sob a égide do artigo 36 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, previa a possibilidade do contribuinte interpor recurso voluntário em face de um acordo que desse provimento integral ou parcial ao recurso de ofício. Naquele caso, o recurso foi interposto contra o acordo proferido pela quinta Câmara do Conselho de Contribuintes e proveu, em parte, por qualidade do recurso de ofício apresentado pela Fazenda Nacional contra o acordo da DRJ, que havia cancelado integralmente o auto infração. A relatora Betela Costa, doutora conselheira Carlos Dias, aplicou àquele caso quando decidiu no processo principal julgado no mesmo mandato. Destaco aqui o voto dela, acho que não é necessário ver. Eu faço mesmo. Pelo que depende dos fatos, fundamentos apontados no paradigma, os responsáveis pelos dados deveriam se integrar ao litígio, tendo apresentado suas impugnações tempestivamente. Naquele caso, o colegiado de primeiro grau acolheu as alegações do contribuinte principal, cancelando integralmente o lançamento, submetendo a decisão ao Conselho de Contribuintes por meio de um recurso de ofício. Não houve intimação dos responsáveis por terra quanto à decisão da DRJ. Na sequência, o curso de ofício foi parcialmente provido pela quinta Câmara do primeiro Conselho. A decisão da qual também não foi destinada aos responsáveis. A primeira turma da Câmara Superior acolheu a preliminar de unidade do acordo previsto do primeiro Conselho, uma vez que tenha sido restabelecido o auto de infração, deveria ter sido necessariamente determinada a intimação dos responsáveis tributários, pessoas físicas, incluídos no requerido de lançamento, para que os mesmos pudessem, se assim entendesse adequado, apresentar seus respectivos recursos voluntários conforme previsto no regimental da vigência. Note-se que a situação processual dos responsáveis solidários que integraram a relação jurídica discutida, no acordo paradigma, era completamente diferente da situação processual dos responsáveis solidários do litígio realizado no recorrido, enquanto os primeiros instalaram regularmente o litígio em face de suas pretensões
mediante a apresentação de documentação tempestiva. Os responsáveis por a atuação discutida do recorrido não apresentaram impugnação, portanto, não se integraram ao litígio. Em face das situações, eles decidiram de forma divergente os colegiais e proferiram para a gente no recorrido. Enquanto que o primeiro entendeu que o caracterizava o prejuízo processual dos responsáveis e a consequente nulidade do acordo, na medida em que estavam habilitados de acordo com o competente recurso contra a decisão que foi desfavorável, o segundo, já decorrido, entendeu que existia nulidade, pois não designou qualquer prejuízo aos responsáveis, uma vez que não poderiam manejar qualquer recurso em face da decisão de primeiro grau, uma vez que incorrendo em requeria em face da exigência. Assim, voto no sentido de não conhecer o recurso especial de recurso, presidente. Obrigado, doutor Pontozinho. Todos? Algum comentário? Não? Então, quanto ao conhecimento, doutor Iberê, como voto? O patrono teve o empenho de buscar um paradigma difícil de encontrar, né? Mas a Matosinho foi no ponto, né? Determinante para se decidir a nulidade da decisão da DRJ é haver ou não a integração antes, né, ao litígio. Bom, sempre uma Doutora Lívia? Doutor Fernando? Com o relator. Doutor José? Com relator, presidente. Doutor Alexandre? Com relator, presidente. Doutor Gustavo? Com relator. Eu também acompanho. Processo número 8, recorrente ao PP, por unanimidade dos votos, não conhecer do recurso especialmente proposto pelo constituinte. Obrigado. Passamos por item 9 da pauta, relatoria do Dr. Toselli, recorrente Fazenda Nacional, interessado em parte administrações e participações. Sustentar o doutor Mário Junqueira. Por favor, doutor Toselli. Boa tarde. Trata-se de recurso especial deposto pela PGFN, que passa pela forma que eu cito, que deve ser limitado. Configura erro na identificação do ser passivo, quando o fisco não abre a autorização na empresa onde foram efetuados os aportes financeiros e para o qual foi dirigido o ganho econômico, quando ela permanece ativa após os fatos considerados simulados e controlada pela pessoa física beneficiada direta ou indiretamente pela não tributação do ganho de capital na alienação de participação societária. Aqui, presidente, o TVF é bem extenso, é um caso que tem muitos detalhes, são 60 páginas, mas eu prometo que vou tentar reduzi-la a 12. Conforme será detalhado no curso do presente relatório de atividade, foi constatado que EPART, que é o contribuinte, omitiu ganho de capital apurado na alienação de sua participação societária na elevadores, não sei, a pronúncia eu vou falar sobre, desculpe a ignorância se estiver errado. Além disso, a EPART não realizou a reserva de reavaliação reflexa no investimento em elevadores sul por ocasião de sua alienação. Por isso, o valor da reserva não foi adicionado na apuração da base IR e da CS. Então, aqui, isso parte de uma denúncia de um suposto concorrente do Ministério Público, os fatos apurados. A operação de compra e venda de elevadores sul e a CEL assistência técnica. Para uma adequada compreensão das operações, o Ministério um breve resumo dos principais negócios jurídicos implementados pelas partes envolvidas, que culminou com a celebração, no 8 de 9 de 99, do contrato de compra e venda e de permuta de ações. Em 22 de 9 de 98, através da Assembleia, os acionistas da elevadora sul deliberaram pelo cancelamento do registro de capital aberto, tornando a sociedade de capital fechada. Artigo do 8, a aliança ingressar no quadro societário das 5246 participações, subscrevendo o aumento de capital de 700, bem como a formação de reserva de capital no valor de 400, mediante emissão de 7 milhões de ações. Por isso, o capital social das 5246 participações passou a ser dividido em 17 milhões de ações.
sobre a questão do aumento de capital, se de tal forma que foi mantida aproximadamente a mesma participação dos acionistas já detinhos no elevador sul. Nesse mesmo dia, os antigos acionistas de 5246 participações, Eduardo Duarte, apresentou detentor, junto com uma outra pessoa física, de 100% das ações, entre aspas, da empresa interposta, renunciou ao cargo de diretor. No dia 5/8, Eduardo e Márcio alienaram as ações que detinham na empresa 5246, né, pelo valor de 1.400. Com isso, a 5246 passou a deter 10 milhões de ações em tesouraria, ou seja, passou a deter 10 milhões de ações de sua própria emissão. No dia 15/8, os alienantes subscreveram um aumento de capital na 5246, no valor de 36.600.000, o qual foi integralizado mediante a conferência das ações que eles detinham na empresa Elevadores Sul. 27/8, a Thyssen Indústrias, juntamente com a outra Thyssen, que é o grupo Thyssen Participações, constituiu no Brasil uma outra empresa com capital social de R$100 a ser integralizado no ano. A 5/9, Eduardo e Simone, então detentores de 100% das ações da 5246, transferem suas ações para a Dual da Monte, renunciando os cargos de diretor. 8/9, os além de pessoas físicas, além da pessoa jurídica domiciliada no exterior, transfere as ações que acabaram de subscrever a 5246 participações para a 5246 participações de integralização de aumento de capital subscrito pelos alienantes nessa empresa. Aqui, na verdade, o que vai mudar é o número da empresa. A primeira é a 5246 participações e a outra é a 5256 participações. O fisco usa essa proximidade numérica aí para falar que faz parte de todo o esquema de simulação que teria sido. Dia 8/9, 5246 participações, vende para a Thyssen as 10 milhões, né, das ações de sua emissão que estavam em tesouraria pelo preço de 202 milhões, que eram $107 mil. Naquela época, o câmbio era 1 para 2 aqui. Beleza. O preço de 200 milhões foi pago no ato de celebração do contrato através de crédito em conta corrente da vendedora, otorgando ao vendedor a comprador a mais ampla, geral e restrita quitação pelo recebimento da totalidade do preço. Ato contínuo, a Thyssen, que era a compradora, subscreveu um aumento de capital naquela outra empresa, veículo que ela montou no valor de 230 milhões, foi integralizado 202, mediante a conferência das ações das 5246 participações, né, pagamento em dinheiro de 3.700 e o salário remanescente deveria ser integralizado em dinheiro ao mês em 24 meses. Como consequência do atual aporte de capital, a Thyssen Group Participação foi inscrita no livro registro de ações nominativas da vendedora. Em seguida, no mesmo dia 8 a Thyssen Group Participações permuta com a 5246, passando a titularidade das 10 milhões de ações da 5246 para a própria 5246 participações e a titularidade das ações de emissão de Elevadores Sul e de Astel para a Thyssen Group. Com isso, as 10 milhões de ações é basicamente um caso que se separa com algumas peculiaridades com ações de tesouraria aqui em Peru. No dia 9/9, as 5246 participações remeteu para o exterior, não considerava parcela do valor recebido na venda, tipo de investimento direto. No dia 30, os cotistas da Thyssen resolvem, por unanimidade, aprovar a incorporação da Thyssen Participações pela Thyssen Sul. Com base em uma análise mais detida do negócio jurídico acima, que o fiscal conclui, é possível afirmar, de maneira resumida, que os controles societários de Elevadores Sul e da Astel foram vendidos para o grupo Thyssen pelo valor de 202 milhões, através de uma complexa sequência de atos societários que tiveram por objetivo mascarar a operação de compra e venda, acarretando a falta de recolhimento dos tributos devidos pelos alienantes sobre o ganho oferido na operação. Então, a compradora, com um ágio,
e o vendedor, segundo o fisco, não teria tributado o ganho. Aí aqui tem um item que fala da utilização por parte de Adroaldo, que era um dos sócios pessoal físicos, do exterior. Aí tem um outro item que ele fala dos elementos da simulação dos negócios. Então, para concluir, que resta evidente, pela análise dos negócios celebrados, que a real intenção dos alienantes e do grupo era de realizar uma operação de compra e venda do controle societário da elevadora SUS e ASTEL. O grupo cotista nunca teve intenção de adquirir 50% de ações da emissão da, entre aspas, empresa de fachada 5246, mas sim adquirir a totalidade dos controles societários daquelas operações. Né? E aqui ele conclui, então, que houve simulação, porque a interposição da 5246 com a emissão de ações de tesouraria seguida de permuta teria mascarado o compra e venda. Essa é a conclusão fiscal. Então, aqui, como eu te falei, é um processo também bem antigo que eu já fiz. A venda foi realizada justamente através de negociações simuladas, realizadas pelas 5246 participações, com ações de sua própria emissão. Aqui o fisco abre um item que ele questiona justamente as duas pernas, além da interposição, a própria emissão de ações de tesouraria. Ele conclui que isso foi simulado, as subavaliações das ações de emissão. Ele coloca tudo aqui. A gente pode descer. Aí existem nos autos, tem um suposto credor do alienante, ele teria contratado alguns pareceres para falar que essa operação foi fraudulenta. Ele coloca, teoricamente, o parecer do Eliseu Martins, um do Paulo de Barros Carvalho e um laudo de auditoria. Aí depois tem um item próprio, que é a pergunta, ele questiona, uma subavaliação deliberada, a incompatibilidade entre o valor pago pelo grupo e o controle acionário indireto. Mas o ponto aqui, presidente, é exatamente saber se isso foi um ganho tributável dos alienantes, aliás, um ganho omitido de tributação dos alienantes, ou se essa sequência de operação é ou não legítima. Esse que é a grande questão. Um dos argumentos, vou ler aqui, que é bem formal, como eu te falei, o PDF tem 61 páginas. E aí ele conclui isso que eu já falei, que foi um planejamento tributário que envolveu simulação. Então, ele pegou, como eram vários acionistas das empresas que foram objeto de alienação, elevadores e ação, ele emitiu auto de infração para cada um dos acionistas, e um deles é a EPAT, que é a que está tratando desse caso específico. Então, aqui, e além dessa autuação, a omissão do ganho de capital pelo, entre aspas, verdadeiro alienante, tem uma parcela menor, que é a falta de realização da reserva de reavaliação reflexa, que é uma segunda infração que teve nesse auto de infração. Teve multa qualificada, né? E o fiscal ele afasta a decadência pelo 150, parágrafo 4, justamente por entender que houve, entre aspas, situação barradora. Teve também solidários, né? Contribuinte e o solidário apresentaram impugnações, e aqui o resumo aqui também é extenso. Então, falando que as sociedades efetivamente existiram e existem, as operações indicadas foram praticadas, os negócios foram lícitos, nunca houve nenhuma vontade de rastrear a controlação da empresa sul, o interesse sempre a viabilização da operação de venda, nunca foi negado isso. O 116 do CPN dependia de regulamentação, as sociedades 5246 e 5256 não são empresas de fachada, elas já existiam previamente ao fato gerador e não foram criadas por ele, cujo objeto era a participação em outras sociedades.
a lei permite às companhias negociarem suas próprias ações, a permuta também é legítima. A inserção de 17 de novembro, a primeira turma, negou o provimento de impugnação da contribuinte. Responsabilidade solidária instituiu como comparecimento do peticionário a processo não é possível. Contra essa decisão, houve interposição de recurso voluntário, encaminhados os autos para julgamento. O recurso voluntário foi provido por meio do referido acordo, que é o recorrido 108. Então, aqui é importante ver como é que ficou a parte dispositiva do acordo, para a gente delimitar bem o objeto do recurso especial fazendário. Então, aqui, presidente, como é que ficou a parte dispositiva? Membros da 8ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes acolheu a preliminar de nulidade por erro de identificação do sujeito passivo em relação ao item 1. Então, a infração que é a mais relevante, da omissão do ganho de capital, ela foi considerada nula, porque entendeu o acordo recorrido que o ganho seria da 5246 e não dos acionistas do grupo Elevadores Otis e a outra empresa. E com relação ao item 2, ações não computadas na apuração do lucro real, que é aquela coisa da falta da tributação da reserva, por unanimidade reduziu a multa de ofício para 75% e, como reduziu a multa, acolheu a preliminar de decadência. Então, você vê que o item 1 está restrito, né, à unidade de sujeição passiva, e o item 2, que é a redução da multa para consequente decadência para o item 2. A PGFM apresenta recurso especial, com fundamento no artigo 7, no 2, ainda da portaria 147. Foi admitido, chamada a se manifestar, o contribuinte ofereceu contra-razões, aí teve um espaço de estranhamento, porque a divergência na interpretação da lei relativamente à multa devia ser feita porque não teve unanimidade. Então, teve outro despacho complementar que conclui que foi dar seguimento à segunda matéria, exigência de multa qualificada e decadência. A contribuinte apresenta contra-razões complementares, onde basicamente não interessa os argumentos. Então, na hora, presidente. Obrigado, doutor José. Obrigado, 15 minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo retorno das eleições presidenciais. José, muito obrigado pelo relatório. Obrigado. Só queria pontuar inicialmente que os fatos desse processo ocorreram 22 anos. Em 1999, nesse período, a jurisprudência dessa mesma primeira turma tendia para o formalismo. Né? Todas essas questões de step by step, chame presente, abuso de forma, isso só veio a ser discutido mais recentemente. Né? Naquela data, o senhor estava no segundo ano da faculdade, o senhor falou 2000, no terceiro, estava no segundo, o Rodrigo era adolescente. Né? São 22 anos. Então, os olhos para esse fato, para esse processo, que é assustador quando a gente vê tanta operação, tem que ser feito com os olhos da década de 90. Né? O empresário naquela época tinha uma outra visão da jurisprudência desse colegiado. Eu mesmo participei desse colegiado em 2000 até 2007 e julguei alguns processos, né, com relação ao planejamento que estava começando, mas foi só depois com o CAF que isso veio a ser discutido, multa qualificada e tudo mais. E é por isso que eu peço a consideração de analisar esse processo com os olhos de 99. Então, vamos ao que foi, resumidamente, as operações. E eu não vou discutir planejamento ou não planejamento, mas as operações, o que estava a Câmara ainda no primeiro conselho, né, órgão que eu também participei há muito tempo atrás, né, julgou essa questão. Inicialmente, vamos falar no quadro, em 5 de 8 de 99, os sócios da Elevadores Sul, entre eles a EPAT, né, conferiu as ações na 5246. Essa empresa, por um valor de 36 milhões de reais. Essa empresa, ela existe até hoje, ela é ativa no registro da Receita. Isso é importante, depois eu vou considerar isso. Em seguida,
essa 5246, que é existente até hoje, fez as operações de venda de ações de tesouraria, permuta e tudo isso nesse contexto. Mas a recorrida não participava mais disso, porque ela já tinha passado a sua propriedade para a 5246. E os valores recebidos pela 5246 lá ficaram com os investimentos que ela fez em outras empresas. E a 5246 entrega a declaração de imposto até hoje. Até hoje, ela é existente. Portanto, a primeira pergunta, considerando assim, planejamento ou não planejamento, se eu considerar que há um ganho de capital a ser tributado, ninguém eu vou tributar. Na EPART, no sócio da EPART ou na 5246? Qual é a livre escolha? Posso fazer em qualquer uma? São CNPJs diferentes, ou a pessoa física do sócio. Posso escolher em quem eu vá, considerando que o fisco tenha razão de que há uma tributação a ser feita? Em quem deve ser autuado? Em quem está o dinheiro? Em quem ficou o dinheiro com seus investimentos? Numa empresa ativa. Não é nem de passagem, porque ela está ativa. Normalmente, no ágio, você faz empresa de passagem, ela é absorvida automaticamente e some. Mas essa empresa permaneceu e até hoje não entrega sua declaração. Essa foi a razão pela qual a 8ª Câmara do Primeiro Conselho entendeu pelo erro de sujeição passiva. Ou seja, a EPART conferiu na 5246 e praticou todos os atos. Não é um CNPJ diferente. Não é um CNPJ da EPART. E, portanto, decidiu a 8ª Câmara acolhe o preliminar da unidade pela ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo, porque o fisco não lavrou a modificação da empresa 5246, onde foi efetuado os aportes financeiros e que obteve o ganho econômico. Essa foi a razão pela qual a 8ª Câmara decidiu que havia um erro de sujeição passiva. E eu volto à pergunta. Pode o fiscal, mesmo com toda, e esse fiscal era um grande fiscal, conheci, ele vinha aqui no Conselho, inclusive, para ouvir os julgamentos, para que escreve. Fez natureza, mas excelente. Tanto é que quem fez escreveu um livro, no termo de verificação fiscal. Né? Mas pode escolher quem vou autuar. E não aquela empresa que está com os recursos e que recebeu os recursos? Claro que não. Não pode ser escolhido. Né? O auto-inflação tem que ser pela lei e escolher o verdadeiro sujeito passivo. No caso, era 5246 que alienou as ações e recebeu os recursos. Outra questão, doutor José, me permita se eu estou enganado, mas há um fundamento também independente, não só para a questão da reserva de avaliação, mas também aqui a Câmara decidiu que já naquela época não podia ter multa qualificada para planejamento tributário. O relator, o doutor Nelson Luz, cita um voto da enquete aqui nesse sentido. Então, haviam dois fundamentos independentes no tocante à questão do ganho de capital também. Porque, ao tirar a multa qualificada, a auto-inflação foi em 2005, será 99, então tinha decadência também para essa parte. Né? Não só para a reserva, porque a reserva também tinha uma razão de ter multa qualificada nesse sentido. Então, já a 8ª Câmara, naquele momento, já entendia, como essa turma tem entendido, que o mero abuso do planejamento, visando evitar o pagamento de imposto, não seja automaticamente a multa qualificada. E retirar a punição também para esse fim. Não, posso pegar, mas eu tenho dois fundamentos nesse sentido. E por essa razão, né, eu entendo até mesmo, quando discutimos aqui antigamente a questão do planejamento, isso que aflorando aqui, há também a questão já citada na tribuna pela doutora Raquel do erro de previsão. Né? Um empresário em 99, né, conduzido pelo Banco Pactual nesse caso, né, orientado pelo Banco Pactual para fazer essas operações e olhando a jurisprudência da primeira turma, no formalismo, que aqui é formalismo absoluto, né, entendia que isso estava correto. E não, era o erro de previsão que afasta o empréstimo de direito penal com penalidade excessiva de 150%, o que leva automaticamente à decadência do lançamento.
Mas existe um último argumento que eu queria colocar, que é o seguinte: tudo isso que eu falei é para aqueles que entendem que o aporte de capital foi correto. Né? Mas há uma outra visão. Podemos entender que o aporte de capital está errado. Por quê? Porque o aporte de capital é uma alienação. Isso é uma alienação, só as pessoas físicas podem escolher entre custo e valor de mercado. Não as pessoas jurídicas, eu recorrido aqui pessoas jurídicas. Então, lá atrás, quando fez o aporte de capital, deveria ser valor de mercado. E é óbvio que a operação subsequente, muito próxima, indica um valor de mercado muito superior aos 35 milhões, que foi no aporte de capital. Depois citado, mas é só para dizer que se fosse um lançamento por mera subavaliação, não seria nunca qualificado e também já estaria decadente. Com certeza, o Odisseia, inteligente como é, se fizesse isso, ou o lançamento não poderia prosperar. Então, são dessas razões, tentando ser bem objetivo, eu agradeço e peço que seja mantida desse momento bacana e negar o problema que devemos fazer. Muito obrigado. Uma saudação especial para o Frederico. Muito obrigado. Doutor Zé, confirme o seu poder de licença. Vamos lá. Aqui essa questão é justamente aquilo que eu falei para delimitar o que está sendo objeto do recurso especial. Então, perante processo, como eu relatei aqui, ele tem quase duas infrações que não se confundem. Uma é a tributação de ganho de capital após o fechamento e requalificação jurídica de fatos considerados simulados, e a outra é a não adição da reserva de valorização reflexa na cota baixa do investimento. Ainda que haja um ponto em comum entre essas infrações, qual seja baixa, né, do investimento, elas não se confundem e caracterizam, ao meu ver, matérias autônomas. Tanto é assim que, embora o voto condutor da decisão recorrida não tenha tratado de cada uma das infrações em itens próprios ou individualizados, mas sim de uma forma, digamos, global, a parte dispositiva do acordo deixa claro que o colegiado do acordo afastou a primeira infração, tributação do ganho de capital, sob a alegação de erro e sujeição passiva, e reconheceu a decadência das cobranças decorrentes da segunda infração, que é a não tributação da reserva, como reflexo do afastamento da qualificação da multa de ofício para esse item. Para que não pare dúvida dessa afirmativa, reproduz novamente o dispositivo, né, que é a parte que determina o objeto. Então, se a gente vê o voto, realmente é um pouco confuso, mas o dispositivo, para mim, é muito claro. O colegiado ele afasta a primeira infração por erro de identificação e, nas palavras do dispositivo, no mérito em relação ao item 2, ele até coloca ações não computadas, por unanimidade, reduzir a multa de ofício para 75% em decorrência da redução da multa, por maioria, acolher a preliminar de decadência. Então, nesse contexto, conforme relatado, o primeiro despacho da admissibilidade, o fundamento no artigo 7 do 2 da portaria, reconheceu esse divergência quanto à matéria anuidade por erro de sujeição passiva, com base no paradigma 103.22.22. A meu ver, nenhum reparo cabe ao juízo prévio de admissibilidade nesse ponto, porque, analisando a mesma operação, as decisões de fato são conflitantes. Enquanto o recorrido reconheceu a nulidade por erro de sujeição passiva, esse mesmo erro foi afastado no paradigma e considerou o lançamento legítimo. Daí a divergência em relação a essa primeira matéria. Pois bem, relativamente às matérias multa qualificada e decadência, cuja divergência acabou sendo caracterizada em série de despacho complementar em face daquele mesmo precedente, é preciso pontuar que a autoridade responsável, com a devida vênia, parece não ter levado em conta a restrição conferida pelo texto do dispositivo do acordo recorrido, o qual, repita-se, limitou os seus efeitos às exigências referentes à infração 2. Ocorre que essa infração não foi objeto de análise pelo acordo do paradigma. Decisão essa que apenas apreciou a multa qualificada e a decadência em relação às exigências decorrentes da tributação sobre o ganho de capital apurado, porque, diferentemente desse caso, lá já havia sido decidido
pelo afastamento do erro de sujeição passiva. Então, diante disso, a minha conclusão, presidente, o recurso especial deve ser conhecido parcialmente apenas em relação à matéria erro de sujeição passiva. Então, essa é uma primeira discussão que a gente teve, acho que para por aqui. Sim, vamos mais assim. Quanto ao conhecimento, eu vou acompanhar o Zé. Olha que acordo difícil, né? Que acordo difícil, porque se a gente fizer o seguinte exercício, né? Se o colegiado apreciasse, se o colegiado tivesse apreciado a qualificação da penalidade, ele já poderia cancelar tudo por decorrência, né? Mas não, ele escolheu primeiro decidir a preliminar de nulidade em relação à primeira infração. A segunda infração realmente não é afetada pela preliminar de nulidade, porque a reserva de reavaliação acontece independente de quem seja a baixa do ativo, né? Então, e aí, quando ela fica sozinha, realmente a multa ela vai descer, mas os fundamentos da multa, os fundamentos para a exoneração da multa da qualificação na segunda infração, os fundamentos eles são aplicáveis também à primeira infração, principalmente, não é feita essa distinção, é decidido com base na simulação. Então, pelo voto, eu diria que o colegiado decidiu, sim, a qualificação da penalidade na primeira infração. Mas, pelo dispositivo, eu vou concordar com você, Toseli. Realmente, o caso é muito duvidoso e eu acho que tem que prevalecer o dispositivo. Por isso, o conhecimento parcial, que tem por pressuposto que o colegiado não decidiu a qualificação da penalidade. É por isso que não se caracteriza a divergência, porque no paradigma foi analisado, e é interessante, inclusive, que esse paradigma ele já foi apreciado pela Câmara Superior, que apreciou, com base nesse requerido, não só o mérito, como também a qualificação da penalidade, né? Então, a gente, implicitamente, a Câmara Superior, quando apreciou o paradigma, entendeu que a multa qualificada estava decidida no outro acordo. Assim, é muito, muito sutil, assim, são muitas filigranas aqui para se tomar uma decisão dessa, mas na dúvida, eu vou fazer a mesma escolha que você, Toseli. Eu vou decidir com base no dispositivo, vou acompanhar o parcial. Doutor Lanuzzi, podia falar? Presidente, eu observei aqui na transcrição que o Toseli faz do despacho, e essa parte da decadência dos assimilados de qualificação da multa e decadência teria sido admitido por contrariedade à lei. Houve alteração do fundamento. Esse propõe de saneamento, eles viram que, como não foi unânime, precisavam analisar a divergência. Então, teve um despacho complementar, aí ele acaba conhecendo essa segunda matéria de decadência barra multa, com base no mesmo precedente. E aqui, é exatamente essa dificuldade que eu tive. O que prevalece aqui? Porque, para mim, o fundamento acaba analisando tudo, porque a motivação são os mesmos fatos. Então, a generalidade do recorrido, ele superia para afastar. Mas o problema é a delimitação do dispositivo, que especifica que a infração 1 ela só é por nulidade, e a infração 2 ele até usa mérito. Então, eu dei também, na sua linha primeira, aí, demorei para compreender isso, eu dei prevalência para o dispositivo. Mais alguém? Só ia complementar em relação à questão do Matosinho, que como é ausência de pré-questionamento, então eu nem olhei qual a natureza do recurso especial, né? O determinante aqui era não ter sido decidido no recorrido. Doutora Lida? Presidente, só fazer um comentário. O
Dr. Mário comentou do magistério, né? Um movimento um pouco incomum para lembrar disso lá de quando o João ele era muito bom. Vinha com ele na época que acompanhava os julgamentos e hoje ele é ministro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Agora, em relação ao voto do Cosé, o poder de síntese foi utilizado aqui, bem utilizado, acompanha. Acompanho a maioria do voto, eu peço desculpas, eu não me extraí que não vi a questão do projeto de voto do Estado. Mas acompanho. Doutor Alexandre. Eu li parabéns ao voto e eu acompanho. Doutor Gustavo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Não, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso. Passando ao mérito. Então, o mérito vai ser instruído ao erro de sugestão passiva. A operação considerada simulada, escrita pelo FIS como motivação dessa operação, já foi analisada no âmbito desse crédito tribunal em algumas oportunidades. Em sessão de 28 de fevereiro, a oitava Câmara do artigo 1º, turma jogadora qual, mesmo reconhecendo a ocorrência de simulação dos negócios praticados, considerou que o ganho de capital deveria ter sido tributado pela empresa 5246, razão pela qual acatou o argumento de erro de sugestão passiva, para isso motivou o cancelamento da atuação. Veja essa proposta, 23 do voto condutor. Você vê aqui que ele tratou uma razoável e constatada a ocorrência da simulação, passa ao exame da preliminar solicitado e entende que, como a 5246 ainda existia e foram onde foram aportados os recursos, ela deveria ser sujeito passivo. Esse entendimento, porém, foi reformado pela própria oitava Câmara, mais precisamente em sessão de 5 de dezembro de 2007, no mesmo colegiado, ao analisar a atuação fiscal dirigida a BW Participações, empresa que também tinha participação na elevadora SUS e que foi, assim como a recorrida, considerada a verdadeira alienante, julgou o orçamento procedente por meio da forma que eu cito aqui. Transcrevo abaixo o fundamento que levou ao afastamento do alegado erro de sugestão passiva nesse julgado. Transcrevo aqui. Nesse sentido, caminhou outro paradigma, pela qual eu cito aqui, o qual, ao julgar a atuação contra outra alienante, assim motivou o não provimento do argumento de erro de sugestão passiva. Transcrevo aqui. Aqui, só vale um recorrente, expressamente declara que a vontade sempre foi uma só, ou seja, transferir o controle acionário. A essa declaração reveladora da realidade subsistem entre as partes bastante por social para caracterizar a simulação que a ele imputou o ganho ao verdadeiro alienante. E as palavras? De fato, realmente estamos diante de uma tentativa de planejamento tributário que, ao meu ver, não se sustenta sob o prisma jurídico. Simulando negócios jurídicos formalizados sob o manto de integralização de investimento em empresa e depósito, seguida de uma venda de ações de tesouraria e consequente permuta, as partes envolvidas, entre elas a recorrida, na qualidade de alienante, dissimularam a venda de suas participações societárias em elevadores e astel para o lucro disso. Analisando o filme e as fotos, percebe-se que a reorganização societária adotada buscou contornar a verdadeira operação praticada pela recorrida, qual seja a alienação direta dos investimentos, objetivando com isso buscar uma economia tributária que não mostra-se válida diante da tipicidade da verdadeira operação. Os elementos escolhidos pelo fisco bem evidenciam que o grupo TIS, apesar de formalizar uma aquisição de 50% de ações de emissão da empresa interposta 5246, na verdade adquiriu dos próprios acionistas a totalidade do controle societário das duas empresas mencionadas. A sequência dos atos que foram celebrados, a meu ver, é mais que suficiente para denunciar o vício de montagem dos negócios, chamando a atenção a celebração de uma permuta no mesmo ato de formalização de uma compra de ações de tesouraria de uma empresa que comprovadamente mostrou ter sido interposta pelos efetivos titulares dos atos praticados. Tal como motivado e instruído o presente lançamento, me parece não haver dúvida de que a recorrente sempre foi a proprietária e alienante das participações societárias,
tendo as partes se valido de uma interposição fictícia de sociedade anônima, a 5246, para que essa figurasse como receptora do investimento e inserida nos casos se beneficiar indevidamente de uma isenção aplicada ao lucro de ações de tesouraria. Ao assim proceder, concordo que, ao as partes buscaram aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas das quais realmente se conferem ou transmitem, o que bem evidencia a simulação, legitimando assim que o fisco cobre os tributos que deixaram de ser pagos pelos efetivos adherentes e detentores da capacidade contributiva representada pelo ganho de capital emitido. A requalificação jurídica dos fatos é medida que se impõe nessa situação à luz do 149.7. Então, presidente, para mim, a simulação que estou caracterizada por interposição, eu afasto, então, a ocorrência de erros de gestão passiva. Então, com base no exposto, conheço parcialmente do recurso e no mérito do provimento parcial para afastar a nulidade do erro, determinando o retorno dos autos para apreciar as demais questões, notadamente a multa qualificada e a metapista. Perfeito. Obrigado, doutor José. Doutor Gustavo. Eu só pedi desculpas eu já tinha lido no vosso. Só para deixar claro aqui, nós não estamos julgando a simulação. Nós estamos julgando apenas um fato. Se entendi a operação correta, elas adquiriram da empresa com jurídico e aquelas participações que, na verdade, serem beneficentes aos sócios que estão aqui embaixo. Não tem que analisar a simulação. Olha, constatada a simulação, nós sabemos que vai ser feito naquela pessoa ou nas pessoas que são consideradas as reais diretoras daquela classe social. Pessoal, olha, tem uma discussão que teremos aqui, Gustavo, porque, para mim, a simulação é inerente à requalificação. Aqui a gente está vendo quem que é o verdadeiro detentor da capacidade contributiva que deveria ter recolhido o ganho de capital oferido na operação. Isso não se discute. O fisco achou que, porque teve simulação, o verdadeiro alienante eram acionistas e uma via direta que foi simulada dessa sequência de atos. O contribuinte alega não teve a resolução passiva, porque a 5246 existe, não foi interposta. Então, se você for ver para mim, então você fala, nós não estamos julgando a simulação, não estamos julgando a simulação, nós estamos julgando quem é o sujeito passivo dessa atuação. Mas para você chegar, o caminho que eu fiz para falar que o fisco está certo, é que houve simulação, houve uma interposição na 5246. Então, assim, eu não consigo desvincular o mérito da existência ou não da simulação. Aí eu concordo, a gente pode ter vários conceitos de simulação, mas aqui no meu caso é o verdadeiro alienante que é para os acionistas desde que uma vida direta simulada dessa sequência de atos. Obrigado pelo esclarecimento. Vou passar para o doutor Evelino, por favor. Para muitos, não há necessidade de uma classificação de simulação. Eu sou uma delas. Mas eu acho que a pergunta do Gustavo, não sei se é nesse sentido, afirmar que aqui há simulação, na linha do Dr. Zélio, para definir quem que é o sujeito passivo, não impede, não estabelece um conceito fechado de simulação que impeça o colegiado para o qual se está determinando o retorno olhar para essa simulação e dizer essa simulação não justifica a qualificação da penalidade, essa simulação não justifica a contagem mais alargada de prazo decadencial. Eu acho que da forma como o voto do Dr. está expresso, eu acho que não fecha numa classificação específica de simulação que vincule o colegiado de retorno a decidir necessariamente pelo cabimento da qualificação, necessariamente pela decadência do 173. Eu acho que só se decide aqui agora
que essa simulação determina o lançamento na pessoa jurídica que foi indicada como contribuinte aqui no auto de imputação. Possivelmente, se fosse um voto da Lívia, já adiantaria essa questão, né? Mas no voto do Tozelli, que analisa a questão de uma forma mais próxima com a minha, está suficiente a abordagem, né? Aqui, para mim, me convence muito no voto já proferido aqui na primeira turma da Câmara Superior, que o voto do paradigma se apegou apenas ao fato de que a empresa 5246 utilizada como veículo nas operações continuou em atividade, quando, na verdade, deveria ter requerido quem efetivamente obteve o ganho. Né? E, nesse sentido, acompanho o relator e retribuindo as homenagens ao Dr. Mário. Eu, em 99, estava lá fazendo constituição de crédito tributário discutido judicialmente, mas tive a oportunidade, num voto que ainda vou apresentar aqui, recuperar as decisões do Conselho nessa época, em 99, e eu tenho firme convicção de que esse tipo de simulação sempre foi repudiada no Conselho. Então, sob essa ótica, acompanho o relator integralmente. Obrigado, doutora Denise. Doutora Lívia. Duas coisas. Na divergência, eu acho que fica bem claro que a divergência foi só erro de sujeição passiva. E o recorrido, o voto vencido, mas é vencedor nessa parte, porque o voto vencedor só fala de decadência PSDF, então o voto vencido é vencedor para quase tudo. Ele fala, constatando a ocorrência de simulação, faça o exame das preliminares. Aí ele vai tratar o erro de sujeição passiva para constatar a simulação. Então, aí o paradigma, e afirma que houve simulação, é evidenciado de acordo com a vontade real e a vontade declarada, mas a tributação deveria recair no alienante original, isso é termo enfim, nas pessoas físicas e não na recorrente. Então, por isso, assim, os dois são convergentes quando falam, houve simulação. A diferença é o grau, porque um fala, houve simulação, vou desconsiderar tudo, e o outro não, houve simulação, mas você deveria tributar a veículo, a 5246. Então, acho que, por isso, o meu voto no mérito seria pelas conclusões futuras, é que a gente não poderia falar, ter nenhum juízo aqui se houve ou não simulação. Houve. Simulação não vou ler fato. Houve divergência de vontade de hora vontade declarada, fato. A questão é, até que ponto isso afeta a sujeição passiva. Isso faz com que a sujeição passiva seja do verdadeiro alienante ou da 5246. Então, aí. Só que, analisando esse mérito, aí foi algo só que uma faixa. Porque o paradigma, ele fala que os alienantes originais, que é quem ele acha que tem que ser tributados, são as pessoas físicas. E os acionistas. Tá, porque eu não estava entendendo o papel de fato. Ela que fez também 5246. Isso, na verdade, por isso que eu, de novo, não consigo desvincular da figura da simulação, porque a simulação é um meio de você afastar o erro de sujeição. Porque se você falar, não, a 5246 é legítimo, os atos são vários, e ela assume passivo. O que eu fiz com o Fábio? Então, assim, toda essa transferência de investimento para 5246, a emissão de ações de tesouraria e a permuta, foram os meios de você esconder a verdadeira operação, que é uma venda direta para os acionistas. Então, ela você separa de outra forma. É isso. Olhando o TBF, quando ele fala da empate, ele não trata a empate como acionista. Ele trata dela como reserva de valorização. Não, é como acionista. Então, ele vai lá, ele faz um ganho rateado pela proporção de cada acionista nas targets. Isso aí é o previsto. Então, por isso que os vários autos de infração é porque as duas empresas tinham vários acionistas, entendeu? Tá, então, o problema está bem claro, né? A questão é, eles de sujeição passiva, até que ponto foi a simulação? Quem se vendeu. Então, é só na sujeição passiva, que não foi. Quer dizer, se a operação não foi isso que eles disseram que foi, não foi.
De novo, eu entendi porque eu sei que isso aqui é um conceito um pouco diferente do meu de simulação. Mas nesse caso, a gente tem que lembrar que não é a simulação do negócio jurídico em si. Aqui é a simulação da parte, é a interposição. Então você tem que falar, a 5246 ela é a verdadeira alienante, ela foi interposta pelos acionistas. Você fala, não, ela é alienante. Por que ela é alienante? Porque ela existe até hoje e recebeu um recurso. Foi isso que o Rodrigo fala. E os demais precedentes falam, não. A 5246 era parte da simulação. Os verdadeiros alienantes foram sempre acionistas da Marinha Direta. Então, porque a gente está muito vinculado no conceito de simulação ao negócio jurídico, aqui é por interposição de pessoas, muito embora sejam os atos que levaram a essa conclusão de que houve uma interposição. A acusação que fala só de estudos complementares, então eles estão na mesa da então, só vou com pela segunda, porque não teria esse mérito de falar de operação pessoal. Tem que partir, teria um critério diferente, mas uma orientação para apreciar isso. Com relação. Doutor Fernando? Uma coisa que já foi bastante debatido, né? Eu acompanho pela rua, está muito claro aqui para mim também a construção que o José fez. Alguém pode discutir se está falando efetivamente se é simulação ou não, mas fica muito claro. E já tem erro de sujeição passiva? Não tem erro de sujeição passiva. A operação aqui, a auditação foi feita na pessoa certa. E tem as outras questões lá a serem discutidas oportunamente. Parabenizo o modo, eu acho que está perfeito, porque a essência da discussão é essa. Quem é o verdadeiro, e para chegar ao verdadeiro, não tem que passar por identificar qual o real negócio praticado e ali, você tem que chamar, dado o nome, né? Se isso vai impactar ou não, ali, o retorno, aí cabe ao colegiado avaliar até que extensão deve considerar essa nossa decisão. Mas eu acho que está muito bem posto, talvez, e foi muito objetivo. Esse do lado acompanha. Também voto trabalhoso aí para a Doutor Gustavo? A discussão que eu trouxe não é muito mais na linha da Lívia, não é para contrapor as conclusões da professora. Eu acho que a simulação está posta e já está posta de baixo da colombiana. O que eu tenho que ver como que ele fez dois conhecimentos da simulação. Nesse caso, eu vou desconsiderar todas as sociedades, vou desconsiderar apenas parte. A meu ver, eu entendi da própria sociedade aqui, a 4.205, 4.200, ela é essencial ao próprio planejamento considerar o circular. Se ela é parte dela, eu não posso considerar só parte. Considerar tudo, e se eu desconsiderar tudo, a tentação teria que de fato ocorrer no nacionalismo. Essa é a discussão. Porque até eu tenho premissas para considerar esse lado lá, totalmente distintas. As suas premissas são muito restritas. Até a luz do princípio da legalidade e da visão que eu tenho sobre o princípio da legalidade. Não afetar as considerações presentes. Acompanhe uma a outra, já acompanhe a sua. Para mim, não tenho a capacidade dos senhores, para mim, simulação é uma coisa muito simples. Mas muito simples. Cabeça de engenheiro. Eu tenho um véu entre o que efetivamente aconteceu e o que se diz que aconteceu. Eu levanto o véu e dos efeitos tributários aplicáveis. Né? Então, para mim, é muito simples. Aqui, levantei o véu, não achei a pessoa, achei os acionistas, então acompanho o vereador integralmente. Então, proclamando, por unanimidade de votos, afastar a nulidade do mesmo de sugestão passiva, determinado retorno dos autos ao colegiado para apreciar as demais questões de mérito. Votado pelas conclusões, a doutora Lira e o doutor Gustavo. Obrigado, João.
5 minutinhos. Só faltam 4.